Boa vida, professor Ronaldo, como estamos nós? Tudo tão barato. Chega esse período de cumprimento de programa, quando pergunta como é que você está, aí você tem que responder, cumprido o programa. Até que com a galera de História da Arte está ótimo, né? Porque a gente está Mas se no todo livro programa fosse essa história da arte, a gente tá de boa. Porque, por exemplo, a gente hoje, grava mais duas aí. Hoje a gente chega a 15, 16. Aí no próximo 16, não, 15, 16. Aí 17, 17, 18, 18. Mais uma, 19. 18, 19 e 20. Na Acabou. verdade, nós estamos com essa aí, 6 aulas, depois 5 de cumprir. Que bom, né? E aí, no último simulado, eu acredito que dá, galera, para a gente cobrar tudo. Sejam muito bem-vindos ao cubismo e ao futurismo. Sejam bem-vindos ao futuro, que a gente está gravando agora, mas você está assistindo no futuro. Quer dizer, está assistindo, Ronald? Hã? Hã? Bom, galera, continuamos na pegada das vanguardas europeias. Esse é um assunto que a gente não cansa de falar, da importância que ele tem nas provas do Enem, até rimou, né? E como, a partir das vanguardas e da quebra de paradigmas, continuando, porque a gente falou do expressionismo e do fauvismo, a gente vai falar agora de cubismo e futurismo, e logo depois, na próxima aula que você vai assistir, você vai saber sobre surrealismo e a radicalização do surrealismo, que é o dadaísmo. Então, assim, é muito significativa essa passagem, porque o Enem gosta muito mais de arte moderna e contemporânea do que do academicismo, né, Ronald? Essa renovação, essa reciclagem do conceito de arte, que é uma ressignificação, saindo dos espaços onde se ensina a fazer a arte, que é uma coisa bem interessante isso, porque quando você tem a academia, aquelas pessoas que estão assistindo a aula estão ouvindo as mesmas coisas sobre as mesmas coisas. Quando você sai e renova e diz arte é tudo, não há lógica na lógica, a lógica é a não lógica. Quando a gente diz, ó, nós vamos adaptar a arte ao conceito de tecnologia, de velocidade, de formas geométricas, e você convida, por exemplo, um Velázquez, um Caravaggio ou um Leonardo da Vinci para olhar isso aí, eles vão dizer, nossa, que coisa, isso jamais é arte, né? A arte tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter técnica, tem que ter. E quem disse que essa arte não tem técnica, né? Que o cubismo não tem conhecimento, ou que o futurismo não tem conhecimento? Prova disso é que essas telas custam dezenas de milhares de euros, né? Eu dizia até que chega quase a dezenas de De milhões de euros. milhões. É, houve É todo um interessante processo, porque né? a questão técnica, a gente precisa ter um cuidado muito grande, né? Em que sentido a gente está falando de técnica, né? Até porque, dentro da filosofia, Heidegger e outros do século XX, eles fazem uma crítica muito severa à ideia da transformação da técnica em algo que é além dela. O que quer dizer isso? A técnica é uma ferramenta para se atingir algo. Então, se eu tenho o que que eu quero pintar? Eu tenho uma técnica de pintura, eu conheço pintura e eu vou fazer algo que é diferente das escolas. Então, essa técnica me possibilita a fazer desde pintar o cubismo até pintar um quadro renascentista, né? Mas eu estou aí na frente, aquela coisa como é que chama? Vanguarda, né? À frente de, e eu quero fazer algo diferente. Então, é uma coisa que hoje a gente tem muito esse olhar para a arte e procurar, mas isso não tem técnica, isso aqui. E esquece que a gente não sabe, quando eu falo isso de um modo geral, usar a tecnologia de forma apropriada, E, né? Porque hoje, por exemplo, as pessoas gostam de dizer, por causa da internet as pessoas não estão lendo. As pessoas não estão lendo porque não usam a ferramenta internet para leitura, se é a e questão.
O Porque que você bem vai tem é encontrar, leitura, né? O que bem está disponível na internet é está leitura, né? disponível os maiores e melhores tratados de literatura, de filosofia, de sociologia, de arte, está aí. Agora, o que é que as pessoas descobriram muito rápido? É essa coisa de você resumir, 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 para parecer que você dá conta de. Então, é Sim. um negócio muito sério. Então, quando a gente trata, por exemplo, o cubismo, os caras que vêm de uma linha que tem uma escola pré-estabelecida vão olhar e dizer, ah, mas isso não é legal. Legal para quem? Porque tem uma coisa do conservadorismo e tem uma coisa também da pessoa que é retrógrada, né? Você tem também um lado que é a pessoa que ela imagina um passado, né? Que ela nem sequer viveu e diz ah, aquilo era melhor. Melhor em que especifique, né? Hoje eu estava dando aula de Spinoza e eu falando das coisas que Spinoza tinha trazido sobre a reação. Qual o argumento que ele usou? O menino pergunta, eu disse, olha, ele usou argumento teológico ad reduzition. Ah, eu não sei o que é isso. Eu digo, ah, se você fez uma pergunta técnica, pressupõe que você entende o que é a técnica. É, e tem uma outra Então, coisa que eu acho que é um impeditivo também, viu, Ronald? hum, Que é esse conceito fixo de beleza, de belo, né? Eu acho que as pessoas ficam muito presos na limitação do conceito individual de belo e no conceito midiático do belo, no conceito imposto de belo, né? Quando a gente vai assim, ah, esse quadro é feio. É feio partindo de quê? No meu conceito de belo. Mas você sabe qual é o conceito? Porque a gente vai entrar na contemporaneidade depois, né? E o contemporâneo traz o belo no grotesco também, né? Então, há o belo artístico no grotesco, naquilo que assusta. E quando se tem uma decisão de ficar preso ao belo estético para mim, sem compreender o belo como uma palavra ampla, as vanguardas realmente vão estar num nível de incompreensão muito grande, né? é porque há uma limitação da ideia de belo no sentido até artístico, porque ela foge da questão de nominação da beleza como forma de poder. Então, você estabelece o que é belo dentro de aspectos humanos, que é uma pessoa bela. Ah, é assim, é assim. Então, tem umas questões simétricas estabelecidas por um grupo. Você estabelece o que é belo para a mercadoria, aí você traz todo um feitiço em cima da mercadoria. Ah, o carro bonito é o vermelho, por exemplo. É muito interessante como a indústria cultural trabalha isso, né? Quando eu era adolescente, ninguém comprava carro branco, porque o carro branco era um carro de empresa. E os carros Ou brancos eram mais táxi, baratos. ou Porque era táxi. de táxi, ou, né, na época o táxi era o amarelinho, né? Ah, tá. Igual do Rio de Janeiro era o amarelo Java. E aí você tinha um carro branco que era de empresa. E aí depois passa o carro branco a ser táxi também. E hoje você o que mais vê na rua é carro branco. Ou É seja, onde mesmo. estava toda aquela ideia? Mas se foi, porque para a indústria cultural eles estavam cheios de carro branco sem ter saída, e tiveram que criar uma possibilidade. E pinturas sintéticas que custam bem menos para a indústria do que pinturas esmaltadas, etc., que precisam de verniz e um monte de coisa. Então vende-se o mesmo preço, tá, não sei. Mas a questão é que num momento não era interessante, porque se criou todo um conceito de beleza em cima e se tirou todo o conceito do que seria belo para que não vendesse, né? E aí depois eles mudam isso de outra maneira. Então, assim, é uma questão da relatividade do poder. Quem está no poder para ditar o que é belo. E aí tem um papel da arte moderna e depois da arte contemporânea, que é um papel de insurreição, de você estar ali querendo mexer mesmo, estar à frente, estar querendo provocar, querendo questionar que lugar é esse de beleza, né?
E o que é o feio? O feio também é estético, no sentido da palavra mesmo, que estética é aquilo que provoca sentimentos. E o que é o Sim, feio? Então, a arte cubista, dadaísta, elas vêm justamente nessa ideia de provocar uma discussão, né? Eu vou dizer para os meninos, uma dialética em torno do que seria a beleza, o que seria a técnica, o que seria a arte como uma forma de ser, né? sim. E lembrar que, assim, às vezes os alunos acham que todo mundo que fazia isso estava na crista da onda, né? Uhum. Lembrando que nesse período aí a gente não tem, primeiro, tanta gente produzindo arte e não tem tanta gente produzindo uma arte de vanguarda, né? Que a gente tem ali aquele grupo que, inclusive, é austerizado, dos quais um dos grandes nomes é o autor, é o artista que cria esse quadro aí, né, professor? Desculpe, Paulo. Você falou do artista que cria esse quadro, eu me perdi. É, eu estou dizendo que um dos artistas que sofre essa represália, essa crítica, é exatamente esse cara aí, né? Que é o Pablo Ah, o Picasso, Picasso. sim, 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 sim. E E ele tem uma pintura que traz muito de um realismo e que se você não entender o que está sendo colocado ali, você pega um quadro como Guernica, que é um retrato de uma cidade que sofreu um bombardeio. sim, E aí você diz, poxa, mas agora eu entendo que tem pernas, tem braços, tem partes de animais. Então, mas quando você olha de imediato, você diz, que loucura! Sim, é um protesto, é um acorda-mundo, olha o que está acontecendo aqui. Então, olhar para Picasso e dizer, mas Picasso era um cara, eu já ouvi isso, eu acho muito interessante. Eu estou desenvolvendo uma arte milenar e muito difícil, viu, Paulo? paciência. Não, essa eu não quero ter mais, não. É o silêncio. Ah, essa é milenar mesmo. Por quê? E Porque eu a sei que pessoa tá fala, porque a proteção de tela do seu celular ainda é aquela. é, então, veja, você tem ali, a pessoa, você fala uma coisa, você tem paciência, mas você quer, com a sua paciência, explicar pedagogicamente que aquilo não é assim. Então, você tem paciência para isso. Pô, hoje eu quero silenciar. Porque não faz sentido, porque as pessoas têm muita pressa, né, nessa coisa de falar sobre arte, sobre filosofia, sobre sociologia, sobre linguagem, e você fica assim, meu Deus, o que é isso? Então, é o tempo todo um desafio do senso comum contra aquilo que você para estudar. Então, por exemplo, se a gente se propõe a trazer uma história da arte, uma aula de arte, é porque existe algo a ser estudado. E se a gente ministra isso, é porque estudou para, né? Mas hoje, essa coisa de olhar para um quadro e dizer, outro dia, o cidadão, eu estava numa exposição no Museu de Arte Moderna, e aí o cidadão disse, saiu pinto. Você exercitou o silêncio? Eu não, eu falei. E por que que seus quadros não estão aí, já que você pinta? Eu estava brincando. Aí dava vontade de dizer, não brinque comigo, não. Eu chamei você Não, para eu brincar. respondi, mas eu não. Paciência, nada, tem a dor. Veja só, tá, bora lá. Você quer dizer que o seu quadro, que o cara não pintou, você não sabe o que está ali. É igual o pessoal também que quer ser muito culto, chegar num quadro, e se isso representa não sei o quê, não sei. Peraí. Pergunta ao cara, vem cá, velho, o que é que você quis colocar aqui, se o cara é vivo? Se não é vivo, vai ler o que é que esse trabalho, os críticos falaram, né, e tudo mais.
É importante você, a gente está dando aula, você vai fazer Enem, você vai fazer Unicamp, você tem uma base sobre isso. Né? Hoje, de Sim. novo, eu estou lá no segundo ano falando a diferença de estrutura, restauração e reforma. Ah, não, mas não pode ter como é que chama? Uma restauração. Não pode ter uma reforma e ter restauração. Calma, calma, tenha calma. Não é bem assim. Vamos estudar o que você está falando aí. Ah, eu acho. Não, negócio de acha, não. O Enem não vai perguntar sua opinião, não. E uma Sua das coisas opinião. mais importantes que você está falando é isso. O Enem, ele trabalha exatamente o que a gente está falando aqui, não é sua opinião. Por exemplo, ele gosta muito de falar das vanguardas e das características de cada vanguarda e a finalidade de quem se encaixa nas vanguardas, né? Que é exatamente a ruptura dos modelos. Então, aí esse modelo acadêmico, esse modelo padronizado, vai ser substituído por uma inovação, mas isso tem uma razão de ser, tá? Não necessariamente você precisa saber por que que, né? Nesse sentido interpretativo que Ronald traz, porque as pessoas sentem a necessidade de chegar na frente do quadro e dar aula para os outros. Ah, isso quer dizer isso, isso quer dizer isso, e às vezes não é nada disso que se quis apenas criar um choque, né? E o cubismo fazia isso com o quê? A partir de formas geométricas. Então, a gente tem as informações aqui, né? Um movimento que surgiu a partir de 1907. Repare que você está na porta de entrada da Primeira Guerra, né, Ronald? Um momento de muita efervescência. A gente fica estudando nos livros de história e isso passa uma impressão de que a guerra começa aí em 1914. E parece que ninguém estava esperando vir um de lá, outro de cá e começa a brigar. E não é isso, a guerra começa muito antes. Eu digo que a Segunda Guerra começa quando a primeira termina. Talvez até antes de terminar já tivesse gente ali pensando, ah, tá pensando que isso vai acabar aqui? É. Não acabou, mas eu sei que eu vou perder, mas eu já vou me preparar. Então, esse período entre guerras é um período também muito conflituado, né? A gente tem no Brasil poetas como Drummond, que vão estar ali entre 30 e 45, que vão estar escrevendo sobre a Segunda Guerra e sobre o período entre guerras, mas quando você trabalha o cubismo, a ideia é fragmentar o objeto e, ao mesmo tempo, porque você tem fases do cubismo, mas além de fragmentar, por exemplo, a gente não percebe tanto a fragmentação neste, mas se percebe claramente a questão das formas geométricas e essa preocupação de olhar o objeto pela inteireza por ângulos diferentes, né? Repare que quando a gente olha ele, é o nosso visitante, ou ela, né? A Ali é nossa ele. visitante. Aí Ali é é ele. ele. É. E aí, quando a gente começa a pensar, por exemplo, na arte acadêmica, né, a preocupação com cor, a preocupação com, às vezes, harmonia, simetria, e a gente começa a olhar um quadro dele com cores mais taxadas, cores mais vivas, como a gente viu no expressionismo, a gente vê um novo norte para o movimento, né? Para os movimentos artísticos. Então, a gente está aí, não esqueçam, as guerras investem ou têm são motivadoras de um desenvolvimento tecnológico muito grande. Desde a segunda metade do século XIX, a gente está num movimento de tecnologia muito grande. Essa tecnologia traz a velocidade, essa velocidade traz uma quebra de pensamento, as tensões políticas, e a arte vai retratar nisso e vai também trazer uma nova concepção artística, e o cubismo é uma delas, e cubismo vem de Cubo, viu? Porque se fala muito da prisão de Ferreira Goulart durante a ditadura, que queriam que Ferreira Goulart explicasse qual era a ligação dele com Cuba, porque ele lançou o livro Do Cubismo ao Neoconcretismo, né? E ele levou várias Eles não horas e mudaram horas. nada, né? Principais características do cubismo, professor. O que é que o senhor acha? O senhor Eu acho gosta, legal né? você ver esse violão aí, né? Meio a geometralizado. Aí, por exemplo, Ronald, aproveite e pegue aí. Aí não está fragmentado, tá vendo? Você olha e vê claramente a inteireza de um violão, mas olhe como há uma certa distorção, É né? porque tira aquilo que o violão tem de mais curva, né?
Então você coloca estruturas geométricas para quebrar a beleza do violão como redondo e trazer ele para uma coisa que parece feito, como diria minha avó, a facão. Mas está ali, né? Justamente você percebe que é um violão, mas não é um violão que você costuma enxergar, né? E aí vem a ideia do afastamento da coisa como ela é vista na realidade, né? Essa coisa Uhum. da vanguarda de se afastar desse compromisso, né? Que às vezes é tão severamente seguido, de botar para a arte o real. Nunca foi uma ideia do artista, gente, esse retrato da realidade ao pé da letra, tá? Nem mesmo no realismo, porque senão você sai do campo da arte, do campo da literatura, do campo da pintura. É como eu, artista, percebo essa realidade. Agora, isso tem a ver com o momento. Por exemplo, como é que o romântico percebe isso dentro do plano do sentimento? Né? Como é que o vanguardista percebe isso dentro do plano da ruptura? E Então, há uma né? geometria. Oi, estou te Tem ouvindo. uma coisa, essa fragmentação está muito associada ao que vem depois aí no pensamento que já começa. E a Sim, vida, ela não segue, né? E, principalmente você tá, tem momentos que você percebe isso, momentos de guerra, momentos de pandemias, em que a vida não segue algo de início, meio e fim. São fragmentos de realidade que são dados a partir de cada questão histórica que não é tão. Quem está acostumado a ver a história é muito linear, as coisas sim, construídas. essa é uma coisa que eu questiono muito. Por exemplo, hoje, em História da Arte, eu falei de década de 50 e 60. E eu dizendo a eles, olha, isso é didático, mas isso não é real. Parece que acaba a década de 50, aí vai para a década de 60, são as coisas. Década de 60 nada mais é do que o quê? Continuidade de uma década de 50, né? Então, vão surgir coisas novas, vão surgir, mas as coisas novas muitas vezes surgem por causa das coisas velhas. A vanguarda só existe porque há um passado. Né? Eu rompo com esse passado, mas esse passado é minha inspiração para eu romper. Se eu não olhar para o passado, como é que eu vou conseguir romper com o passado? Então, eu bebo no passado para dizer que eu estou criando uma coisa nova, né, Ronald? Exato, não tem uma ruptura, né, de você, que é uma coisa muito interessante para se pensar, acho que pensar a educação hoje, que é o seguinte, a gente hoje tem uma coisa de querer tirar muito, e parece que a vida e toda a questão da humanidade só tem sentido a partir do hoje. Hoje é que é muito isso, hoje que é muito legal. E o passado, né? Não existe o hoje sem o ontem, né? Assim como amanhã não existirá sem o que é hoje. Então, essa ideia de, ao mesmo tempo, ter uma continuidade e isso ser fragmentos de uma questão, né? De que eu gosto muito dessa ideia do Hegel, né? A história ela tem uma continuidade, mas ela tem uma questão dialética, ela é o embate de pensamentos e esses pensamentos geram sínteses que são acontecimentos e eles vão e de repente aquilo que está lá na frente parecendo muito novo, ele já existiu há muito tempo atrás com outra roupagem, né? E trazer muito para esse cenário contemporâneo é trazer para essa coisa assim, de pensar mesmo de uma forma crítica. Eu tenho Sim. que entender o passado, sim, tenho, né? Tenho que estudar, para que eu possa trazer algum tipo de contribuição para o meu presente. Porque o presente ele não é em si, né? Ao É. mesmo tempo, há discussão se há uma continuidade tão uniforme, etc. Claro que não é uma continuidade, mas não uniforme. Ela aparece como luta, como discussões, como, né? Então, aquele negócio que eu falei, eles não mudam, né? Justamente reportando a uma situação da época, ela pega isso de imediato, porque ela tem um estudo, ela tem um conhecimento sobre a situação a qual eu estava me referindo no passado, e que eu faço, ironicamente, analogia hoje. Mas se você não tem, você não vai captar isso, né? É.
E como nas vanguardas, é interessante como é possível a gente enxergar isso no cubismo, né? O que é um conjunto de fragmentos, muitas vezes sem nenhuma coesão, e que a gente, como artista, está pegando e dizendo a você que é. Mas você não, pô, não precisa necessariamente ter essa compreensão, mas é essa na finalidade da nossa arte, né? Uhum. Então, até no próprio dadaísmo, quando vem, dadaísmo não é a não lógica, mas a gente olha assim, por que que é a não lógica? Porque alguém instituiu o que é a lógica, né? Sim, Então, tem um convite, questione a lógica, porque às vezes o questionamento da lógica é essencial, né? Então, o cubismo vem com essa geometrização, com a fragmentação. Eu falei antes das cores austeras, fechadas, cores fortes, muitas vezes. É bidimensional, não tem uma as cores preocupação frias, com né, Paula? cores frias, exatamente. Não tem essa preocupação com o recurso da profundidade, da ilusão de ótica, da perspectiva, uma coisa mais exatamente, até porque você, ao fazer isso, você valoriza essa cor fria, né? Porque quando você dá a tridimensionalidade, a gente fica mais preso à sensação do que à visão, e o cubismo está muito interligado a essa coisa do que é visível. Aí vem outra questão de tom claro, escuro, que dava a sensação de uma pintura escultórica, ou seja, eu olho para esse violão, parece uma escultura e é um desenho, né? E essa literatura cubista não tem uma cronologia, por quê? Porque vem a fragmentação, isso caminha muito junto com o futurismo, porque como ela não tem cronologia, ela também não ela passa muitas vezes a não ter pontuação, e como a pontuação é a pausa, quando você tira a pontuação da literatura, você dá aceleração, velocidade, aí fica aí a fragmentação na ausência da cronologia, o cubismo, e a ausência de pontuação, o futurismo. Em Macunaíma, por exemplo, a gente vê muito essa coisa de Mário de Andrade não põe vírgula, não põe ponto. E quando a gente não põe vírgula, não põe ponto, o que é que acontece? O outro é obrigado a ler. Eu lembro quando a gente é pequeno e lê, às vezes a gente pega no tombo, só vê no meio da frase que é uma interrogação. Aí, ela estava fazendo as coisas que a gente vai pegando no tombo, né? É, A Paulinha literatura esteve em futurista casa antiga hoje. é porque a gente pega no meio do caminho o processo, né? E aí estão alguns dos nomes, dos quais, aliás, né, os dois primeiros são os mais importantes, e aí a gente tem um último, que é o Rivera, o Diego Rivera, que foi o marido da Frida Kahlo, né, professor Ronaldo? Exato, um casamento muito doido, muito louco, muito Muito. à frente do tempo aí. Inclusive porque ela também era uma frente do seu tempo, né? E Ela é muito ainda louca. recebe visita em casa, e aí é uma confusão miserável, rapaz. Tem umas histórias da Frida que são muito interessantes, né? Mas Diz, tem aí, até um pseudo história aí, que alguns confirmam, outros negam, que é da relação dela com o revolucionário russo é, Trotsky, né? to- é, ele mesmo, Leon Trotsky. Trotsky. E no filme aparece, o filme sobre a vida dela aparece na biografia. O problema da biografia é quando não é autobiografia, né? Porque aí, às vezes, as coisas não são ainda comprovadas e não o serão, porque essas pessoas não estão mais entre nós, né? Mas olha aí a mesa redonda, Ronald. O que que você acha disso aí? Redonda é ótimo, né? Boa. E a gente que é de uma outra geração, a gente está acostumado com essa mesa redonda, com os pés ainda de madeira, Sim. torneados, né? Que passava no torno, e de repente essa mesa que parece uma pizza em cima de uma quase uma âncora do mar enferrujada, um bocado de coisa com a bainha ou com, como é que chama? Um sabre do fuzil que está ali perfurando alguma coisa, uma maçã, sei lá o que é, um violão lá todo manchado, com fábrica. Agora é interessante como você enxerga tudo, né? Você diz um violão ali, uma parte aí que está cortando, uma maçã.
Quer dizer, não há ninguém dizendo isso, nem que tem um violão, mas ao enxergar, a gente faz, porque o cubismo faz muito isso, gente. Fragmenta, mas a sua visão é da totalidade. Para mim, isso é genial, né? Porque tem ali um formato, aí tem um pé, É aí fábrica no tem. meio, tem o Pois é, sabre, né? Você já, o pessoal chama de baioneta do fuzil, tá ali logo na sim, frente. sim. E com a maçã, sei lá o que é na frente, com o escrito ali por trás. Parece um folheto, né? Parece Aí um parece um folheto. livro aberto mais em cima. Isso. E Menino, é aí coisa, né? tem muita bagunça aí, viu? Tá aparecendo na mesa aqui de casa de vez em quando. Estou com uma do lado aqui que se aparecer aí, o povo sai Não, correndo. deixa para lá. Aí você tem um Picasso que vive muito, né? Quase 100 anos, né? 92 anos. O, o, o Sartre, olha, menino. Oxi. É porque eu estava falando de Simone de Beauvoir hoje e falei da relação com Jean Paul Sartre, que é uma relação bem excêntrica também, né? Esses casamentos são ótimos, né? Mas você pare, viu? Porque Vamos lá. E esse aí a gente começou, era muito tem louco. o Braquet, que é inclusive um dos os autores do manifesto, né, cubista, que Do alguns bicho. falam que é braque, e, bom, enfim, né, como a gente é brasileiro, pode falar braque, não tem problema nenhum, não. E ele vai nascer um ano depois do Picasso, mas ele morre 10 anos antes, né? Ele nasce um ano depois e morre 10 anos antes. E o Rivera, o Diego Rivera, realmente, Rivera aparece muito quando a gente vai estudar a Frida, mas ele é um pintor de sucesso, tá certo? Mas, me perdoe, eu posso estar emitindo apenas uma opinião em relação a ela incomparável, tá? Que ela tem uma coisa assim que é realmente única. O Enem não é muito, viu, gente, de perguntar sobre autores nem pintores. Ele gosta de perguntar sobre obras e movimentos, tá certo? Eu não posso dizer para vocês, né, que não haja a referência pelo nome do pintor, pelo nome do escultor, mas não é o mais presente, sem dúvida nenhuma. E os escultores, professor Ronaldo? Jogue duro aí. Raymond de Champollion, Constantin Brancusi. As figuras são interessantes porque eu acho, eu penso, melhor dizendo, a escultura algo bem mais interessante que a pintura, do ponto de vista estético. Por quê? Não é que não tenha técnica na pintura, não é nada disso, é porque a técnica de escultura desse momento, ela começa a aprimorar uma outra técnica, que é estabelecer determinadas figuras que antes seriam figuras humanas ou animais, adquirindo essa coisa das formas geométricas, mas sem exagerar nas formas geométricas como acontece na pintura. Então, há um equilíbrio, da minha forma de ver, né? Há um equilíbrio entre as formas geométricas e as formas como as coisas são, né? Então, por exemplo, imagine que você fizesse uma escultura daquele violão. Ao mesmo tempo que ele teria alguns pontos, ele teria um lado ali um pouco redondo, etc. Então, há um certo equilíbrio na escultura maior do que há na pintura. No sentido de, assim, a pintura exagera muito nas formas geométricas, esquecendo as formas mais naturais que não são tão simétricas, etc. E aí a escultura faz esse meio termo, às vezes. Você percebe bastante essa coisa mais de um detalhe que ali tem uma característica que você lembra mais. Como você falou, você olha essa mesa para você estar tá vendo as coisas mais difíceis. Na escultura você percebe muitas coisas diferentes, mas com uma percepção mais cuidadosa, né? Considerando que, por exemplo, a gente vendo uma imagem é diferente de estar ao vivo em cores, né? A gente que gosta desse programa, né? De ir até essas coisas, Sim. realmente a sensação diante da escultura é muito diferente da sensação diante de uma pintura. É bem diferente. Que é mais diferente ainda diante de um slide, né?
Porque por mais que a gente. Ô, Porque o slide é fixo, então não dá para você girar isso aqui. Quando a pintura, por exemplo, é bidimensional, até dá conta um slide, mas quando ela tem profundidade, você só tem como sentir isso estando lá, né? Estando diante da imagem. Como eu havia dito para vocês antes, você tem aí o cubismo hermético, que é a fase analítica, né? Então, é quando a imagem se decompõe mesmo, se decompõe em todas as formas, e aí você tem isso que a gente está falando, né? Diante da imagem, você se mexe, você olha por todos os ângulos, você olha de ângulos variados e você tem essa visibilidade, que é o que eu falei da mesa redonda, quando o Ronald foi de forma muito natural, dizendo tem isso, tem aquilo, né? Então consegue essa identificação, mas o hermético já mistura muita coisa. Você já vem para um cubismo sintético, que já não é só pintura, já usa vidro, já usa papelão, já usa madeira, já usa número, letra, e aí vai fazendo colagem, né? E isso já está um pouquinho à frente, a partir de 1911, né? Nas provas, eu vejo muito mais a presença da primeira fase analítica, né? Tem autores que ainda trazem a fase do cubismo cezanniano, que é aquele cubismo inicial do Cézanne, né? Do Cézanne, e que é mais um cubismo relacionado a uma maior fragmentação. Aí depois você vai para o analítico, você tem a fragmentação, você tem as figuras geométricas, e às vezes até os dois juntos, né? Você vê aqui que a decomposição é mais clara nessa imagem que está aí à nossa esquerda do que a geometrização, embora se use, por exemplo, círculos, né? Você tem muitas curvas, mas você não vê tanto o uso de, por exemplo, triângulos ou de retângulos, ou como a gente vê em algumas obras, como essa aqui. Eu gostei muito dessa imagem aqui, Ronald, por exemplo, ó, essa fragmentação, essa decomposição. Quando a uhum. gente olha aqui, né, a gente consegue ver um instrumento de cordas decomposto aqui, né? Parece um estilo de guitarra de Armandinho. O Armandinho gosta dessas guitarras mais, né? Aí um rosto aqui, quando a gente olha, vê uma mão aqui, já no braço. Então, essa decomposição é maior, por exemplo, do que a decomposição do quadro à direita, que é do Pablo Picasso, né? Então, a gente, no cubismo, o que mais se cobra é exatamente isso. E olha o nome do quadro, viu? Olha o nome desse quadro. Mulher em Mulher frente em ao frente do. espelho. Imagine, olha a imagem da mulher em frente ao espelho, Se eu gente, me pelo amor olhasse de no Deus. espelho e aparecesse uma miséria dessa, eu saía correndo. Gente, vocês apagam isso, porque é melhor ouvir isso do que ser surdo, tá? Tarsila do Amaral está aqui, né? A Tarsila que aparece muito, uma das referências da arte moderna brasileira. A Tarsila vai trabalhar com algumas dessas vanguardas, tá certo? A Anitta é bem expressionista, mas a Tarsila amplia esse universo. Às vezes ela é cubista, às vezes ela traz algumas imagens também futuristas, ela é mais eclética, não é? E aí a gente entra no futurismo, professor Ronaldo. Seja muito bem-vindo, e o futuro é agora, né? E aí? Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. E o tempo não para. Tem uma coisa interessante no futurismo, que é uma tentativa de quebrar as questões tradicionais. Que é o E oposto isso, da canção que você cantou aí, né? oi? Esse futurismo não é a canção que você cantou, né? É, mas é uma crítica ao futurismo. Porque o futurismo nega essa coisa com o passado. Aham. E o Cazuza fala muito bem isso, né, quando eles vejam o futuro repetir o passado, porque se é uma coisa que o futurismo mais quer negar é o passado. Eu É. vejo um museu de grandes novidades, quer dizer, no museu é o que fica o passado. E as novidades que estão sendo colocadas têm mais do mesmo do passado, né? O que é futuro aí. Então, o Tome museu Nietzsche, é tome jogado antigo. Nietzsche, Oi? e tome Nietzsche, Não entendi. e tome Nietzsche.
Mais do mesmo. Aí você tem uma questão também, né, já das teorias, já da filosofia, trazendo já para a questão do absurdo, né? Então você acha que o futuro vai ser e tal, que a gente vê muito isso no escritor Isaac Asimov, de pensar que você está andando e vi também lá, até em Chico Xavier, naquele negócio lá, no livro lá, depois de Nosso Lar, tem um livro, que lá no mundo espiritual tem um carro que flutua, tem um não sei o quê, tem um não sei o quê. Eu disse, isso é bem futurista, né? A ideia de que no futuro vai ter tudo isso. E ao mesmo tempo vai ter isso, mas o passado é retrógrado, o passado é estagnado, o passado não construiu nada. É algo bem complicado. Mas aí vem a liberdade da criação. Quando você pega, primeira vez, eu menino ainda, que eu vi aquele prédio da Casa do Comércio, eu disse, o que é aquilo? Eu nunca tinha visto um prédio com aquele formato. E aí eu fui, né, em São Paulo e vi o MASP, né, aquele negócio imenso, com dois negócios, um do lado, do outro lado, uma distância absurda. Né? Então, essa construção futurista que nega qualquer referência ao passado, que quer construir algo que pareça, ao olhar de quem é tradicional, como algo absurdo, algo extraordinário, ao mesmo tempo tem que trazer um lado de que isso vai ser bom, né? Isso vai ser bom. E, ao mesmo tempo, a dinâmica do caminhar é dinâmico, é movimento. Então, é bom e é um movimento. Essa renovação estética precisa ter esse movimento, mas também precisa trazer um lado bom. A gente está falando de pós, né? Pós uma guerra, entrando em outra e caminhar para término da terceira, término da segunda, né? Eu já estou antecipando. Terceira tem muito tempo que nem acabou ainda. É. E aí você tem uma coisa do otimismo que vai ser construído. Porque, ao mesmo tempo, você pensa assim, pô, mas o futuro vai trazer guerras? Não, guerra é coisa do passado. O futuro vai trazer tanta morte, tanta doença? Não, isso é coisa do passado. Então, é o otimismo, que é uma coisa que vem de um viés positivista também, né? Sim, De que a ciência vai melhorar a humanidade, né? Tem uma coisa, né? De que a violência, as coisas também, que é uma outra coisa que é uma inspiração, não já do positivismo, mas de uma dialética de guerra, que é o seguinte: as guerras fizeram com que a humanidade progredisse. Tem uma ideia bem estranha assim, sim. mas Até porque na guerra foi onde se fez muito investimento o homem técnico, né? progride Científico. para poder ter mais poder de fogo, ter mais movimento, poder transportar, né? Que é aquela coisa, eu não sei até que ponto é uma lenda ou se é verdade, dizem que todo o processo depressivo do Santos Dumont, ou como gostam de dizer os franceses, o Saint-Dumont, o Saint-Dumont, que é quando ele percebe que a sua grande criação, o avião, está sendo usado para ou como uma máquina de morte, Matar. É. de matar. Então, é essa coisa, né? Não, mas o avião só evoluiu porque ele foi para a guerra. Na guerra ele tinha que carregar mais peso, então tinha que ter mais motor. Na guerra ele tinha que atirar, então tinha que ter uma outra aerodinâmica, e assim sucessivamente. Ah, ele precisa levar soldados também, então vai ter construir mais. Então, toda essa coisa que vai trazer um culto, uma certa coisa, a violência, a guerra como modelo de transformação, porque essa dinâmica de transformação, né? E é interessante quando a gente pega, por exemplo, o maior símbolo nazista é a suástica, que não é um símbolo nazista, é um símbolo budista e anterior, Foi até anterior ao transformado, né? Que é uma budismo. maldade. É que é um símbolo de transformação, é o dínamo, né? Essa coisa do movimento que está ligado às reencarnações e o processo evolutivo de transformando. Então, de repente, você usa isso como um símbolo de morte, e que é a ideia que os caras têm em relação à guerra. A guerra, ela evolui transformando, né? É, como se a guerra fosse uma coisa de vida, né? Pois Tem é. a questão de ser ícone, de trazer essas referências de uma forma mais, a gente usaria isso na expressão religiosa como pontual, mas aí bem pontual. Alma mecânica, ela traz muita coisa positivista, né? É mecânica, é movimento,
E assim, a gente usa a expressão dynamis, é interessante porque a palavra grega dynamis, ela não traz só movimento. Dynamis também é aquilo que é o que gera o movimento, né? O Sim. processo. Aristóteles mesmo acreditava que a Terra se movia a partir de um processo de dynamis, um gerador de energia que estava ligado a um Deus, que não é bem Deus, é um motor imóvel que gera, então era o dínamo. Então, esse dínamo produz uma energia, uma energia. E no carro, né? Hoje a gente não usa mais essa expressão, mas quando era menino, tira ali o dínamo do carro, que era o gerador. Sim. É. Então, E tudo isso é como tudo ligado à isso velocidade, tem, tecnologia. e como isso tudo tem uma relação com esse processo que a época entende como um processo de progresso, né? É, é, sendo que hoje a gente para dizer que diabo significa progresso. E o Essa é uma manifesto, questão. esse manifesto é barril, quando a gente lê esse manifesto assim, com olhar analítico, a gente vê, nossa, o que que o Marinetti escreveu aqui, esse culto, tudo que Ronald trouxe aqui, gente, você enxerga aqui, tá? No manifesto produzido por Filippo Marinetti, publicado em Paris em 1909. Repare que hoje eu estava também falando do desenvolvimento tecnológico do pós-guerra, né? A guerra, a Segunda Guerra Mundial, desenvolve muito a tecnologia. Quando se sai da guerra, é televisão que está sendo vendida, é enceradeira, é som, é vitrola, é tudo. Então, a ideia do futurismo realmente é essa, aí todo mundo está olhando, e a arte está olhando também esse métier, e dizendo assim, olha, isso é bom, né? Até que ponto isso é uma ironia, é difícil precisar, né, Ronald? É porque existem grandes questões no processo criativo, seja artístico, filosófico, né? Que é aquela coisa de você pensar, será que Platão está de fato pensando e querendo dizer que o filósofo é aquele que deve governar porque ele é mais ético, ou será que ele está construindo uma grande ironia, não é? Então, há de se pensar, né? Porque, por exemplo, quando você pega essa questão do Nietzsche, né? O Nietzsche é um dos autores mais irônicos, o que torna ele muito difícil para certos grupos de pessoas que não conseguem ter a percepção do que é uma sutileza, né? De uma ironia, de um sarcasmo, né? E aí ele está o tempo todo trabalhando isso. E quando você pega o futurismo, a gente não pode esquecer, eu estou em 1909, Nietzsche morre em 1900, não é? Ele morre em 1900. Você tem autores que estão ali, está caminhando para a reviravolta linguística pragmática, o que pode e o que deve essa língua, né? O que é que pode, o que é que se transforma, o que não. A linguística vem aí dizendo que a língua ela muda, ela se transforma o tempo inteiro, ela é dinâmica. Então você tem várias referências e os quadros eles vão trazer também, né, não sei se essa dinâmica que é uma dinâmica de guerra, de movimento, de transformação. Talvez a gente poderia até amenizar a ideia da guerra para uma dinâmica heractiana de transformação o tempo todo. Por isso a dinamicidade, né? Eu estou vendo aqui aí, quando se relaciona a dinâmica, a forma plástica e dinâmica com que os objetos aparecem, né? É descrita Sim, exatamente por esses objetos, mas ao mesmo tempo você tem as cores que vêm do pós-impressionismo, do pós-impressionismo de Van Gogh, por exemplo, e das técnicas cubistas, né? Então, é importante até dizer isso para vocês. O cubismo se diferencia do futurismo, porque o futurismo mostra essa dinamicidade, enquanto o cubismo não. O cubismo é mais estático. Mas, ao mesmo tempo, eles se aproximam, porque o futurismo também faz uso desse formato, né? Desse modelo atrelado a algumas configurações geométricas. Algumas obras, inclusive, deixam uma certa dúvida, mas se você vê lá uma referência à eletricidade, tecnologia, violência, principalmente a velocidade,
né? Quadros que trazem como se a gente estivesse dentro de um carro e o outro passa em velocidade. Você só vê o vulto, né? A maneira como eu estou passando minha mão aqui é pintado. Só que pintado com cores. Ah, eu adoro essas. Eu não vou mentir. Toda vez que eu olho isso aí, eu lembro dos Transformers, viu? De Sim. futurismo, para mim, são os Transformers hoje. Se você disser assim, me dê, Paulinha, aí uma imagem futurista, os Transformers, né? E aí as esculturas futuristas, E olha o os que tem aí, Transformers são bem futuristas, né? Aquela ideia do são, carro que que se viram robô, transforma em outra coisa e e que fala, tem tem uma a vida, inteligência. uma inteligência que é artificial. Repare, Ronald, como, aí eu concordo com você muito, como a expressividade da escultura é muito maior. Até a maneira, é como se o vento tivesse batendo nesse material e deixando aí o rastro, e dá uma ideia de que ele está andando. Olha uma perna na frente, a outra atrás. Você percebe o detalhe dessa coxa à frente aí, Sim, dessa outra atrás. Não é uma é coisa tão muito, é reta, né? lindo, adoro essa escultura, Geométrica, adoro. né? Parece que tem uma ventania batendo, né? Então é por isso que está dizendo aqui, buscava incorporar velocidade, movimento acelerado ao seu redor. Na escultura pretende atribuir valores lumínicos à superfície esculpida, né? Então vem a questão da luz, né? Vem a questão de uma... Luz é presença, né? Às vezes assim, nossa, o seu sorriso está iluminado, né? Então, eu acho que a expressividade realmente da pintura em relação à escultura, a gente tem uma dificuldade de trazer o aspecto comparativo, né? E aí, para fechar, o cubismo e o futurismo no Brasil, a gente vai ter, sim, né? Aqui você tem um quadro, famosíssimo quadro, da nossa Tarsila do Amaral, que foi um presente que ela Abapuru. dá ao Oswaldo de Andrade, na época seu marido, e que vai se tornar o símbolo do movimento antropofágico, né, que é o Abapuru. Então, o futurismo foi um movimento que propagou as ideias de Marinetti, claro, todo o futurismo vai propagar isso no mundo, que é um poeta italiano. Aí a gente já viu, publicou no jornal francês Le Figaro um manifesto que enaltecia a modernidade, que é exatamente o manifesto futurista, mais do mesmo, como diria meu amigo Ronald, tá? E assim, quando a gente pensa também em futurismo, a gente pensa em como as cidades estão em um processo intenso de desenvolvimento. Isso não é coisa da cabeça dos pintores e escultores, não, viu, gente? As cidades estão incorporando já a luz elétrica. Isso eu estou falando da Europa. No Brasil, falar de futurismo é uma coisa muito delicada, porque o Brasil, por exemplo, em 1930 ainda tem acendedor de lampiões, que é aquele funcionário que vai para a praça, acende o lampião às 5:30 da tarde e apaga às 5 da manhã. Inclusive, o Drummond tem um poema para o acendedor de lampiões. Então, a Europa estava lá com luz e a gente estava acendendo um lampião, né? É difícil a gente falar dessas artes aqui em muita quantidade, exceto o expressionismo, por quê? Porque a Anitta foi estudar na Europa, Tarsila estudou na Europa, então, havia um intercâmbio, enquanto. E aí, o que acontece? A Anitta se apaixona pelo expressionismo. Talvez, se ela se apaixonasse pelo cubismo, ela fosse, porque a impressão que eu tenho, viu, Ronald, é que a Anitta seria boa em qualquer vanguarda. Ela tem um talento fantástico, né? Ela preferiu o expressionismo, talvez por conta da sua história, das suas angústias e das suas dores, né? Que aqui a gente não está Não fazendo o podia ir para a perfil. rua, bichinha. A bichinha ainda nasce com um defeito no braço, que faz com que ela tenha que sofrer para aprender a pintar e escrever com a mão esquerda. Se acha feia, acha que Tarsila do Amaral só faz sucesso porque é bonita e rica. Então, tem umas recalques aí muito bons. Então, o fato é que no Brasil a gente tem mais expressionismo do que cubismo e futurismo, né? Está aí o Cândido Portinari também para provar isso. E aí o nosso próximo encontro é sobre, eu já estou me antecipando aqui, surrealismo e dadaísmo. E é bom vocês focarem muito nesses assuntos, porque eles realmente são muito presentes
nas provas do Enem. Algo a ser dito, professor? Não, 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 só estou aqui me certificando da nossa caminhada de forma no calendário, mas está tudo no macho de vídeos conformes, né? Sim, Então, nós o estamos. próximo encontro aí, a gente está em 15, 16, né? Daqui a pouco 17, 18, 19, É, então, 20, estamos bem, obrigada, tá? Então, até a nosso próximo encontro. Semana que vem, vocês já têm mais uma aula disponível, que é o capítulo que eu já estou colocando como capa aí, mas vou até tirar, tá? Que é o próximo capítulo, que é o final das vanguardas. Aí depois a gente já vai entrando aí na modernidade depois das vanguardas, tá? E não esqueçam que o segundo ano em arte é uma continuidade desse programa até chegar na contemporaneidade com aspectos mais detalhistas. Professor Ronaldo, um cheiro e daqui a pouco a gente se vê de novo, tá bom? certo, certo, certo. Até daqui a pouco.